E olha, o Tribunal de Contas de Minas Gerais deu sinal verde nesta segunda-feira para que o governo do estado venda as ações da Copasa, avançando com o processo de privatização da Companhia de Saneamento do Estado. Esse aval era uma das últimas etapas pendentes e permite que essa desestatização entre na sua terceira fase, que envolve a oferta pública na Bolsa de Valores, na B3, e a transferência definitiva do controle para o setor privado. O mercado estima que essa operação possa movimentar algo entre 8 e 10 bilhões de reais. Gigantes do setor, como a Egea e a Sabesp, já se credenciaram como potenciais interessadas nessa disputa. A autorização do tribunal traz algumas condicionantes severas. O relator, o conselheiro Agostinho Patros, ele deixou claro que o tribunal vai monitorar o processo até a destinação final dos recursos e exigiu detalhes sobre a cobrança de tarifas e também a expansão dos serviços em escolas públicas. Além disso, qualquer indício de irregularidade pode travar a venda imediatamente. E apesar dessa vitória do governo mineiro no Tribunal de Contas do Estado, o radar dos investidores segue ligado nas decisões judiciais, porque o Supremo Tribunal Federal adotou um rito abreviado para julgar uma ação de partidos de oposição que questionam a privatização da Copasa sem a realização de um referendo. Queriam levar exatamente para a população opinar sobre esse assunto. Mas para que a gente repercutir esse assunto, a gente ouve a especialista, Isadora Cohen, nossa colunista da CNN Infra. Isadora, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer dividir esse estúdio com você. Obrigada, Irajá, o prazer é todo meu de falar contigo e com os nossos telespectadores. Isadora, queria começar perguntando o óbvio, começar pelo começo. O que esse aval dado hoje pelo Tribunal de Contas do Estado autoriza, o que ele modifica, quais são agora as perspectivas acerca do cronograma dessa oferta de ações da Copasa? Eu acho que você falou muito bem, Irajá. O Tribunal de Contas, ele estabeleceu um sinal amarelo para a privatização, mas ele não era um impedimento do seu segmento. Agora, o sinal verde, ele sinaliza o seguinte: podemos seguir para a publicação dos formulários de referência, dos prospectos que precisam ser divulgados para que os potenciais acionistas possam movimentar em bolsa e comprar os papéis da Copasa. Mas você trouxe também, diversos pontos interessantes sobre esse processo. Que tal se a gente fizer uma recapitulação do que foi o processo de privatização da Copasa até agora, para a gente depois poder olhar para frente? Então vamos lembrar que no final de 2025 a gente teve uma aprovação legislativa pela Assembleia dizendo que podemos seguir com a privatização da Copasa, tem uma lei autorizativa para isso. Essa deliberação, esse resultado na Assembleia Mineira, ela foi precedida de algo que foi muito importante, que foi a aprovação de uma PEC, Por quê? Porque a Constituição Mineira dizia que qualquer privatização da Copasa deveria ser precedida de justamente um referendo, ou um plebiscito. Houve uma PEC também em 2025 dizendo, olha, não necessariamente mais. Então, primeiro se aprovou a emenda à Constituição Mineira falando, olha, os atos da privatização da Copasa podem seguir sem que haja um plebiscito. E depois disso é que foi feita a autorização legislativa para autorizar a Copasa a ser privatizada. Aí depois disso, o que aconteceu, Irajá? Até você cobriu e eu acho que esse é bom da gente lembrar. Em fevereiro de 2026 já, a Copasa celebrou com o município de BH, que hoje representa quase 40% do faturamento da empresa, a extensão do seu contrato até 2073 e com essa renovação, digamos assim, do contrato, uma sinalização positiva para que a Copasa pudesse ser de fato privatizada. O Tribunal de Contas fez ali uma série de recomendações e essas recomendações, lógico, elas apontam para questões que precisam ser atentadas pelo Executivo para seguir o cronograma e para seguir adiante. E veja, olha que interessante, o que aconteceu na semana passada, Irajá, que eu acho que é digno aqui de uma nota. A presidente da Copasa, a doutora Marília, ela assinou com a Associação Mineira de Municípios um acordo dizendo que os demais municípios, que além de BH, também poderão renovar os seus contratos com a Copasa até o mesmo prazo de BH, 2073, e
A partir daí, eu acho que ela endereçou um dos temas que tinha sido ali questionado pelo Tribunal de Contas do Estado, que era justamente o envolvimento, né, ou o diálogo com os municípios para que eles, de fato, aderissem a essa privatização, pudessem renovar os seus contratos e sinalizassem também positivamente para o mercado de que há solidez no fluxo de caixa da companhia e que, portanto, ela pode seguir. Então, veja que o Tribunal de Contas, ele acendeu um alerta, ele trouxe um farol amarelo, dizendo: por que vocês não conversam com os municípios? E, quando houve a assinatura desse acordo entre a Copasa e a Associação Mineira de Municípios, ato subsequente, o próprio conselheiro Patrus, liberou, aprovou o segmento. Então, a gente tem que lembrar quem é o Tribunal de Contas do Estado, né? E os tribunais de contas do Brasil inteiro, eles são órgãos ligados às assembleias legislativas, eles são órgãos ligados aos poderes legislativos. E muitas vezes eles trazem para a gente um cheiro, né, um sabor do que é que está pegando politicamente e do que precisa ser endereçado. Então, acho que faltava, talvez, essa comunicação um pouco mais eficaz e efetiva com os municípios. Ela foi feita. Ato subsequente, o Tribunal de Contas liberou o segmento, né? Deu o farol verde, como você falou, para que a Copasa possa seguir sendo privatizada. Agora, a gente trouxe para a nossa audiência, né, que entre os players que estão nessa disputa estão a Egea, a Sabesp Equatorial. Eu queria entender qual delas está mais bem estruturada, mais bem capitalizada, inclusive, para operar uma empresa tão importante como a Copasa, para exatamente administrá-la. Perfeito, Irajá. São os dois gigantes do setor, né? A gente está falando das duas maiores companhias do Brasil e, inclusive, grandes companhias se a gente considerar o hemisfério sul como um todo do mundo, né? Então, considerando que na B3 poderiam se cadastrar como potenciais acionistas de referência aqueles que apresentassem uma fiança bancária bem parruda de 7 bilhões de reais, a gente já esperava, e não só isso, né? Além dos 7 bilhões de reais de fiança, também uma experiência de ter realizado investimentos também bilionários, né? Então, a gente esperava que, de fato, essas fossem ser as empresas que poderiam se cadastrar como potenciais acionistas referenciais no futuro, e a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Qual que é a expectativa agora, Irajá? Bom, daqui a algum tempo, essas duas empresas elas vão formular os preços e apresentar esses preços. E aquela que tiver o valor de outorga, né, mais expressivo, ou melhor, né, o valor por ação, será aquela que será a vencedora e poderá se posicionar como o acionista de referência, e inclusive esse valor de ação, que é o definido por uma delas, será o que ditará a regra de venda para o restante da participação da Copasa. As duas empresas são muito bem posicionadas. E veja que movimento interessante, Irajá, que eu acho que isso é algo que a gente precisa notar. Tanto a Egea quanto a Sabesp, elas se credenciaram na B3 junto com os seus acionistas. Então, a Egea, ela, né, está junto com a Itaúsa e com o GIC, né, um fundo soberano de Singapura, e a Sabesp, ela está junto com a Equatorial, o que mostra que quem quer que venha a vencer, possivelmente estabelecerá um veículo próprio para ter a Copasa ali embarcada. E nesse veículo próprio, não só a Egea e Sabesp vão aportar recursos, mas também Itaúsa, GIC ou a Equatorial. Acho que isso é interessante, né? E acho que a sua pergunta pode ter aí um cabimento perfeito em discussões que a gente vem observando no setor, que a Egea teve, né, o seu balanço aí reconsiderado, teve uma baixa de 5 bi de ativos, né, uma reclassificação contábil e o que isso poderia repercutir. E talvez também até, né, um receio, poxa, mas a Sabesp pode investir em outros ativos que não em São Paulo. Então, explica um pouco melhor isso. Acho que ambas as companhias, elas estão muito bem posicionadas para, sim, ser aí o acionista de referência, inclusive do ponto de vista operacional, né, Irajá? Quem mais tem essa experiência? Claro. Know-how. E é por isso, Isadora, que até me levantou essa dúvida que a Perfin, por exemplo, que hoje é a maior acionista privada da empresa,
ela não se movimentou em torno de virar uma acionista de referência? A Perfin, ela já fez esse movimento antes, muito bem notado, Irajá, olha que perspicaz. A Perfin, ela já está posicionada na Copasa, hoje ela detém mais de 15% da participação acionária da Copasa e ela vai ser uma parceira natural para quem quer que venha a ser o acionista de referência. Então, em breve nós conheceremos, né, se Sabesp ou se a Egea, que serão os vencedores e, portanto, deterão 30% da participação do capital da Copasa. E veja só que junto com a Perfin, né, a gente vai ter um bloco, digamos assim, de 45% de uma participação que é detida, né, por fundos, enfim. Então, com certeza, a Perfin será um parceiro muito importante e já era independente de quem fosse o acionista de referência, mesmo que não tivesse nenhum. Vamos lembrar, Irajá, que esse credenciamento na B3, né, essa habilitação na B3, do qual participaram Sabesp e a Egea, não garante que essas duas empresas vão apresentar uma proposta de valor da ação e de fato serem as vencedoras aí. Mas tudo indica que elas estão se movimentando para isso e existe o interesse. Quem quer que seja vai ter que lidar com a Perfin, né? E possivelmente muitas das decisões importantes que vão ser tomadas no curso aí da privatização, dos investimentos que vão ser realizados, vão ser tomadas em conjunto com esse grande acionista que já vem se posicionando muito antes de acontecer a privatização. Não só esse grande acionista, como o próprio governo de Minas Gerais, né, Isadora? Porque a gente tem acompanhado nesses modelos de privatização a consolidação desse modelo da Golden Share. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre ainda esse poder de veto, essa participação no conselho por parte ainda da administração pública e, evidentemente, também correlacionar isso com os ditames todos consolidados, né, durante o marco do saneamento. Queria entender exatamente como a criação de um marco regulatório, de bases regulatórias, dialoga exatamente com esse andamento de processo de privatização dos serviços de saneamento. Não, você vê que quando a gente tem, né, um âncora muito especialista, a gente não consegue... Quem dera. A gente não consegue fugir, né, ileso daqui. O cara pergunta tudo na profundidade. E eu acho super importante você trazer essa perspectiva da participação do Estado, né? Então, vamos lembrar aqui que o novo marco falava, né? E ele é de 2020, acho que foi a partir daí que a gente teve um movimento em cadeia para o setor de saneamento que movimenta hoje bilhões de reais e o Brasil se tornou uma grande referência em saneamento nesses últimos 6 anos, justamente porque a gente está fazendo um investimento muito importante nesse setor que pretende justamente universalizar os serviços de água e esgoto até 2033. Isso significa não deixar ninguém para trás, né? Vamos lembrar que até 2020, Irajá, a gente tinha tipo 50% da população, e aí se a gente coloca em números absolutos, 100 milhões de pessoas vivendo sem coleta de esgoto, né? É um absurdo. Então, realmente, alguma coisa tinha que ser feita. E aí, o que o Marco trouxe? Ele falou, olha, não é que a gente é a favor de privatizar a qualquer custo, mas a gente está vendo que o modelo, tal como está deixando 100 milhões de brasileiros para trás. E isso impacta, né? O saneamento, você sabe, ele traz efeitos em cadeia. Um mínimo de dignidade também, né, Isadora? Para começar a conversa. Para começar a conversa, dignidade, né, educação, posicionamento, pessoas alçando e conseguindo alcançar. É o que você falou, a dignidade está na base de tudo. Então, o Marco falava o seguinte, vamos valorizar as estatais, elas foram ótimas nesse processo inteiro. Outro dia, quando a gente for falar de Universaliza São Paulo e a gente for falar da Sabesp, a gente vai até contrastar para dizer realmente como as estatais, elas deixaram a gente num patamar bacana, mas elas não foram suficientes para universalizar. Então, agora a gente precisa de um movimento que intensifique a quantidade de investimentos que tem que ser feita. E as estatais, elas têm diversas amarras, né? Então, para que a gente possa mobilizar o tanto de investimento que a gente precisa no curto espaço de tempo que a gente estabeleceu, a gente precisa trazer o setor privado aqui para dentro de forma muito contundente. E isso foi feito, está sendo feito e acho que tem muito mérito nesse movimento que fez com que a gente alcançasse os patamares de investimento que a gente está alcançando hoje e com perspectivas positivas até 2033 de universalização. Então, assim, o novo marco, ele diz, a participação privada ela é muito bem-vinda, as estatais elas cumpriram um bom papel e agora o que a gente precisa é colocar num ambiente de competição essas empresas para que justamente elas possam ter tração suficiente para fazer os investimentos.
Nessa esteira das privatizações, e aí privatização, né, estrito sensu, digamos assim, Irajá, a gente teve a Sabesp, mais recente, e a gente teve a Corsã também no Rio Grande do Sul. A gente já tinha em Tocantins também uma empresa privatizada. E agora a Copasa é a grande privatização do momento. Em todas essas que eu te mencionei, com exceção de Tocantins, a gente tem uma participação bem menor do Estado. A Corsã, inclusive, não tem nem participação. Na Sabesp, o Estado manteve uma pequena participação, digamos assim, e, como você disse, alguma golden share ali para definir, em especial, questões políticas, que são muito importantes. A Copasa, ela tem essa faculdade também. Agora que a gente tem potenciais acionistas de referência que vão ter 30% do capital da Copasa, o Estado pode escolher, optar por ficar com 5% das ações e vender os 15% que ele ainda deteria, caso ele ficasse com esse direito, no mercado, né? Então, de forma pulverizada aí, né, na Bolsa, e a gente pode adquirir os papéis da Copasa, quem quiser pode adquirir os papéis da Copasa. Tem bastante gente adquirindo. Tem bastante gente adquirindo. Isso já está mexendo com o preço das ações, pois é. E com essa notícia, né, com certeza o mercado vai responder a isso. O Estado fica com esses 5% e com um direito de veto, em especial para questões políticas, mudança de nome, mudança de sede. E olha como isso é importante, né, Irajá? A gente aqui, muito discretamente, falou como o Tribunal de Contas está muito relacionado com o que acontece nos municípios, com o que acontece no Legislativo. É muito sensível a gente lidar com processos de privatização, é muito sensível a gente lidar com o saneamento e isso tudo precisa, assim, ser cuidado, né? Então, acho que tem aí uma percepção do Executivo, possivelmente acompanhada também pelo Legislativo e possivelmente acompanhada até pelo Tribunal de Contas, de que alguma coisinha o Estado precisa manter para evitar que decisões corporativas que tradicionalmente e legitimamente valorizam, né, aí tem um upside para a empresa, né, ter uma valorização do ativo até para os acionistas, não comprometam aquilo que também é importante, que diz respeito aí à política. Né? Fora que para o ambiente fiscal, com essa perspectiva de uma arrecadação entre 8 e 10 bilhões de reais, o governo de Minas prevê amortizar pelo menos parte da dívida junto à União, né, por meio do programa de renegociação das dívidas dos estados, o PROPAG. Até do ponto de vista fiscal, essa proposta, fora isso tudo que a gente já comentou aqui, ela é bastante salutar. Isadora Cohen, colunista da CNN Infra, sempre um prazer. Prazer é todo meu, Irajá. Até segunda que vem. Até mais, obrigado. Obrigada.